Bora para mais um diário da contemplação, o quadro onde nós mostramos a prova real do que os nossos clientes fazem aqui no nosso escritório com as contemplações deles. Damos um pouco mais de profundidade, trazemos alguns exemplos de como que esses clientes agora podem utilizar o crédito, quanto que eles investiram em parcela, quanto que eles têm de crédito liberado, quais estratégias que eles podem estar utilizando. Nesse mês de setembro, agora nós tivemos quase 2 milhões em créditos injetados na economia através das contemplações do nosso escritório. Vou começar aqui com o exemplo da Aline. A Aline foi uma cliente que foi contemplada agora no mês de setembro. Lá atrás, é um caso bem legal, essa cliente começou a pagar esse consórcio há 3 anos atrás. Ela contemplou com 37 parcelas. Ela tinha uma carta de 400 mil, que foi o valor do consórcio que ela iniciou pagando conosco. E por conta das correções e da valorização do crédito dela, hoje ela tem uma carta de 471 mil liberada. Ela foi contemplada através do lance fixo, o lance fixo no valor de 30%, que nós estávamos ofertando para ela todos esses meses, e ela nunca atrasou a parcela dela também. Um outro ponto que eu gosto de pontuar aqui é a questão da disciplina financeira que a Aline teve, senão ela não teria essa contemplação agora. Hoje ela tem um crédito disponível de 331 mil, porque ela não precisou descapitalizar esse valor do bolso, então ela descontou do próprio crédito. E agora ela investiu 51 mil reais apenas durante esses 37 meses, alavancou o poder de compra dela em mais de 6 vezes e vai investir no mercado imobiliário com a nossa assessoria. E mesmo se ela não quisesse investir no mercado imobiliário agora, ela poderia deixar esse consórcio rendendo, e hoje estaria rendendo em cima do CDI até ela querer utilizar essa carta futuramente no valor de 331 mil. Ela tem uma outra cota com o escritório, então ela pode também, se ela quiser, esperar a outra carta ser contemplada, utilizar as duas cartas em conjunto, como também ela poderia vender essa carta para o nosso escritório por 67 mil reais, quase 70 mil reais, e também recuperar o valor investido e ainda ter um retorno em cima do valor do montante que ela investiu durante esse período, que é um retorno melhor aí do que se ela tivesse deixado investido esse mesmo valor de parcela no CDI, no CDB, no Tesouro Direto. Então, por mais que ela contemplou na 37ª parcela e contemplou no lance, o retorno financeiro dela vendendo a carta é muito maior do que outros investimentos conservadores. Então, mesmo num cenário pessimista, que é um cenário muito bom no qual ela foi contemplada, ela vai ter um retorno financeiro muito bom investindo com o consórcio dela aqui conosco. E agora cabe ela a decisão de como ela vai estar utilizando da melhor maneira esse crédito junto com o nosso acompanhamento, a nossa assessoria. Aqui no caso do Carlos, o Carlos foi um cliente que também contemplou com quase 3 anos, 31 parcelas pagas. Ele tem uma carta no valor de 388 mil, era o crédito dele. Contemplação também através do lance de 30%. Então, ele investiu 37 mil reais somadas as parcelas. Hoje ele tem uma carta no valor de 280 mil liberado, porque o valor do lance é de 30% descontou do valor do crédito. Ele investiu 37 mil reais em parcelas. Pode investir no mercado imobiliário junto com a nossa assessoria com esse valor, vai depender muito do time dele também, ou pode vender essa carta para o nosso escritório e colocar quase 60 mil reais no bolso dele. Um ótimo retorno, mesmo que esse cliente foi contemplado com mais de 30 parcelas e contemplado através do lance. Então, para vocês entenderem que o ganho de capital, mesmo que o cliente contemple no 3º ano, é muito benéfico ainda se ele quer vender essa carta e reinvestir agora numa outra cota. A Gabi foi uma cliente contemplada, uma carta de 131 mil reais, ela foi contemplada através do lance fixo também, então mais um cliente contemplado através do lance fixo. Até pontuar, se a gente for pegar esse mês de setembro, o mês de agosto, o mês de julho, que foi quando a gente iniciou nosso quadro ali do Diário da Contemplação, vocês podem notar que mais de 80% da nossa carteira são contemplados através dos lances da própria carta, que é um reflexo do acompanhamento que a gente faz, junto também com a constância, a disciplina financeira do cliente. Acompanhamento na hora de, obviamente, encaminhar o boleto, fazer com que o cliente não esqueça de fazer o pagamento antes do vencimento do consórcio, e acompanhamento também na hora de ofertar esse lance de 30%, porque não é um lance automático. Nós temos que fazer essa oferta de lance para o cliente, senão ele não concorre, e nenhum desses clientes
dos clientes que foram contemplados nos últimos meses teriam acesso ao crédito, teriam ganhado dinheiro agora com o consórcio, se simplesmente eles tivessem fechado lá atrás e não tivessem uma assessoria qualificada durante toda a jornada e a experiência dele junto com o consórcio. Então hoje ela tem um crédito de R$ 95.519 liberado, ela pagou 29 parcelas, investiu R$ 12 mil, quase 3 mil, e ela pode vender essa carta por R$ 19 mil para o nosso escritório. Caso da Laura. A Laura investiu 14 meses em uma carta de R$ 157 mil. Sorteio, foi a forma da contemplação dela, ela investiu R$ 7 mil, 7.219. E um detalhe legal, ela pode vender essa carta agora e colocar quase R$ 32 mil no bolso dela. Ela investiu por 14 parcelas. Um outro detalhe muito legal é que o consórcio dela acabou de ter uma valorização sobre o crédito. Então a carta que ela fez lá atrás era no valor de 150 mil. O consórcio dela corrigiu agora para 157 mil. E agora o valor de compra que nosso escritório paga para o cliente, se ele opta por vender, acompanha o valor do crédito. Então o crédito reajustou, o valor da compra também reajustou. Muito provável que essa cliente opte por vender e ela vai ter um retorno ali sensacional, né? Mais de 300% quase, em cima do valor investido em 14 meses. Caso do Leonardo. O Leonardo foi um cliente que contemplou uma carta de 350 mil, pagou por 11 meses, 12 mil praticamente. Tem um crédito liberado de 246 mil, contemplado também através do lance fixo. Então ele tem 246 mil agora para investir no mercado imobiliário, ou pode vender essa carta por 41 mil, quase 42 mil para o nosso escritório, e também obter um retorno de quase 300%, mesmo sendo contemplado no lance de 30%, ou seja, ele descapitalizou só as parcelas que ele estava pagando e agora pode ter um retorno sensacional e foi contemplado ali na 11ª parcela. Um ponto que eu gosto de pontuar aqui, vocês viram alguns cases de sucesso. Então os clientes que tiveram disciplina, tiveram constância, não atrasaram a parcela, fizeram a parte dele, honraram, né, com o planejamento lá atrás. E agora a gente também tem um determinado case de insucesso, que existe casos onde o cliente ele começa a pagar o consórcio e infelizmente ele fica pulando um mês ou outro, paga um mês, no outro mês ele não consegue pagar a parcela do consórcio, muito por conta de indisciplina financeira, falta de priorizar mesmo realmente o investimento e o objetivo que ele colocou e pontuou lá atrás conosco. Isso prejudica, né? Prejudica o próprio cliente, porque muitas vezes ele acaba perdendo essa contemplação e deixando de ter um retorno ou de concretizar até mesmo um sonho. A gente já teve cliente que fez o consórcio pensando em imóvel próprio, atrasou a parcela e infelizmente perdeu a contemplação porque foi contemplado e infelizmente não tem o que fazer. Agora ele tem que aguardar novamente a contemplação. Então é um mérito desses clientes que foram e mantiveram a parcela em dia. Só que esse mês nós tivemos o caso desse cliente que ele teve 4 cotas, então ele fez 4 consórcios conosco, isso lá em 2021, então era depois de 3 anos agora para ele ter sido contemplado, e contemplado em 4 cartas que dariam um valor de quase 2 milhões de créditos liberados para ele. Ele não teria investido agora nem 10% das parcelas para ter esses 2 milhões em crédito disponível. Um ponto importante, o cliente ele cancelou o consórcio, e quando ele cancela esse consórcio, ele continua participando do sorteio dos excluídos. Então, se o número de cota dele sai no sorteio, 1356 aqui, ele consegue reembolsar o valor que ele pagou em parcelas com uma multa da quebra de contrato. Na teoria, essa é a única maneira que o consorciado tem de perder dinheiro investindo em um consórcio hoje, porque é impossível ele perder dinheiro investindo em um consórcio. Então ele tem uma multa de quebra de contrato em qualquer administradora de consórcio a partir do momento que ele quebra, que ele deixa de pagar o consórcio. Então ele vai conseguir recuperar aqui esses valores, agora ele tem esses valores a reaver. Só que um ponto interessante, né? Depois de 3 anos ele teria 2 milhões, que obviamente curaria uma dor muito grande dele agora, né? Agora ou futura, porque com certeza 2 milhões em crédito disponível para qualquer pessoa hoje geraria pelo menos uma renda ali de 15 até 25 mil reais, sendo bem investidos, né? Ou se ele fosse vender essas cotas, se ele não quisesse utilizar no mercado imobiliário, também ele teria um retorno aí de mais de 100% sobre o valor investido se ele fosse vender, principalmente porque ele tem 4 cotas, né? Então ele poderia vender 2, usar 2, poderia usar as 4,
e simplesmente tem várias possibilidades. E é uma coisa triste, porque a gente gosta de trazer cases de sucesso para vocês, e não um cliente que infelizmente perdeu a contemplação. Então o que eu gosto de pontuar, aquela cliente que eu falei, a Aline, ela foi contemplada, a primeira cliente que eu mostrei, foi contemplada depois de 37 parcelas. Então, olha como que é um contexto totalmente diferente. Ela honrou com a parcela do consórcio, foi contemplada agora. Quando ela iniciou o crédito dela lá atrás, ela tinha uma carta no valor de 400 mil, estava pagando 1.242 de parcela. E por conta das correções anual do consórcio, o crédito dela foi sempre se valorizando para ela manter o poder de compra em cima da inflação. Hoje, a carta dela era no valor de 452 mil e ela estava pagando uma parcela de 1.405, ou seja, a parcela não aumentou nem R$200 e o crédito dela aumentou 70 mil reais. Então, para vocês terem uma noção de quão benéfico é essa correção, se for calcular a diferença das parcelas que ela teve durante esse ano, esse tempo que ela pagou o consórcio, com a valorização, é muito insignificante, né? Porque o crédito corrige muito mais do que o valor que ela pagou em parcelas. E ela manteve o poder de compra dela. Então agora, se ela vai investir no mercado imobiliário, como esse mesmo imóvel que um cliente, um parceiro nosso hoje gere, ela investiu 51 mil reais em parcelas, 38 parcelas pagas, tem uma carta de 331 mil, simulando aqui um cenário bem conservador, tá? Ela tem um crédito de 331 mil, começou pagando uma parcela de 1.242 e hoje a parcela dela está na faixa de R$2.300. Por que R$2.300? Porque ela foi contemplada no lance de 30%, a parcela não dobra, a parcela diminui. Por quê? Porque o valor da parcela recalcula sobre o crédito disponível, ou seja, esses 30% dilui na parcela. Então ela vai ficar com uma parcela numa faixa de R$2.300. Então ela pode facilmente hoje comprar um imóvel de 350 mil, porque ela tem poder de barganha aqui, ela consegue comprar um imóvel de oportunidade com o nosso ecossistema, ou até mesmo 2 imóveis de 175 mil, que dependendo da cidade você consegue comprar, e nós temos imóveis ali na faixa de 150 a 160 mil, que rentabilizam muito acima do que de 1% ao mês, e acabam se pagando e sendo um ótimo investimento também em diluição de risco. Renda no Airbnb, então, sendo bem conservador, ela vai pegar uma faixa de R$2.800 de renda com esse imóvel, que vai estar pagando a parcela e sobrando R$500 para ela. Então, a valorização desse imóvel nos próximos 12 anos, colocando bem conservador aqui de 7% ao ano, em cidades como Maringá, São Paulo, valoriza muito mais do que isso. Então, o patrimônio ideal, quando ela terminar de quitar esse consórcio, se ela quiser pagar até o final, né, porque ela pode também vender esse imóvel, reinvestir no outro imóvel, ela pode fazer isso com o consórcio dela. Ela vai ter um patrimônio ali formado de 780 mil, patrimônio imobiliário, que lá na frente ela pode vender esse imóvel e aplicar a grana, pode reinvestir em novos imóveis. Interessante é o que ela descapitalizou só os 51 mil reais em parcelas, e aplicando a diferença, esses R$500, ela vai ter 119 mil com uma taxa de rentabilidade de 8% ao ano. Isso em 12 anos, ao mesmo tempo que falta para ela quitar o consórcio. Ou seja, 51 mil reais que ela investiu viraram quase 900 mil reais, sendo bem conservador com a nossa assessoria. Então, a importância de você honrar e cumprir com aquilo que você faz, que você vai colher frutos, né? E se você tiver uma boa assessoria, esses frutos vão se multiplicar muito mais do que 2, muito mais do que 3, muito mais do que 5 vezes, sendo bem conservador. A importância de você enxergar o jogo do longo prazo e saber que em algum determinado momento aquele consórcio vai ser contemplado e vai agregar para você de alguma maneira, seja como investimento, seja para consumo próprio, ou seja até mesmo para vender a sua carta e você reinvestir em novas cotas aqui com a SI, aqui com as soluções de investimentos. E aí, gostou desse vídeo? Se você ficou com alguma dúvida em algum desses cases de sucesso ou até mesmo no case de insucesso, comenta aqui nos comentários do YouTube ou chame a gente no direct. Se você ficou interessado também, chame o nosso time, compartilha para o seu amigo que você sabe que esse conteúdo vai ser útil, e até o próximo vídeo, até o próximo Diário da Contemplação.